Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios e hoje a gente vai receber aqui Fernando Ribeiro, mais de 30 anos de experiência no ramo alimentício. Ele é diretor da Associação Brasileira de Franchise da Regional Nordeste, correto? Norte e Nordeste. E também administrador da SB... CEO da SB Franquias. Da SB Franquias, uma empresa que administra a marca da Sal e Brasa Express. Mais de 45 unidades espalhadas. Gente, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente vai falar de tudo aqui, né? Vamos sim. Obrigado, Luiz. Obrigado, doutora Lília. Vamos lá, estou à disposição de vocês. E está comigo também a doutora Lília, sócia do escritório. Aqui, ó, penando o pessoal na área tributária. Fala, doutora, a reforma tributária tá... Muito ampla, muitas questões para a gente discutir, para entender e para passar, né, para os empresários, para que eles estejam preparados para esse novo momento que vem. Legal. Então é isso aí, pessoal. Então, Fernando, para a gente começar, vamos falar um pouquinho, se apresenta para o pessoal, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, como que iniciou toda essa história bonita que você tem nesse ramo, que é um ramo tão desafiador, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Vamos lá. Eu sou Fernando Ribeiro, baiano, resido em Salvador, escritório também em Salvador, 58 anos, e sou sócio e CEO da SB Franquias, que é a franqueadora da marca Sal e Brasa Grill Express, que pertence ao Grupo Sal e Brasa. O Grupo Sal e Brasa é líder no mercado de churrascarias e restaurantes de grelhados no Nordeste. O Grupo Sal e Brasa nasceu, está fazendo agora dia 13 de maio, vai completar 32 anos. Nasceu lá em São José do Rio Preto. Meus sócios são gaúchos, eu não sou fundador, eu entrei depois no negócio, mas meus sócios são gaúchos e que foram trabalhar desde muito novos no eixo Rio-São Paulo, nos setores mais primários de um restaurante, e foram pegando o traquejo do ofício e aí foram aprendendo o negócio e aí resolveram inaugurar o seu primeiro negócio em São José do Rio Preto, há 32 anos atrás. Não temos mais Sal e Brasa em São José do Rio Preto, temos um outro braço do nosso negócio, uma outra marca que é o Rancho do Cupim, que é um sucesso também, lá todo mundo conhece, estamos ampliando esse negócio, também são restaurantes de rua, e assim, o Rancho do Cupim, como as churrascarias, elas não são franquias. O negócio de franquias é o que eu cuido, que é a SB Franquias, que tem 45 restaurantes debaixo do guarda-chuva da franqueadora. Então é isso, eles começaram nesse negócio muito cedo e desbravaram aí o Nordeste, foram para o Nordeste para conseguir crescer no negócio de churrascarias. Eu entrei depois, eu entrei em 2010 lá com eles como um consultor. Eles queriam começar a pegar esse braço de food service e eu tinha trabalhado com outro grupo, né, de alimentação em Salvador. Eu já sou há mais de 30 anos do grupo do setor de alimentação, conforme você mesmo disse. Luiz, eu fundei a Cantina Volpe lá em Salvador e esse restaurante, essa pizzaria é muito famosa até hoje. O grupo que eu vendi perpetuou a marca, perpetuou o negócio e depois eu fui para o ramo continuei no ramo de alimentação numa marca chamada Baby Beef. E nesse negócio do Baby Beef, que já era uma marca antiga de Salvador, a gente conseguiu montar o primeiro negócio de food service em shopping. E foi aí que eu fui conhecer um pouco o negócio de franquias e o negócio de shopping. E a Sal e Brasa me cooptou depois, que eu passei 1 ano e 4 meses nesse grupo do Baby Beef, me chamando para exatamente fazer uma consultoria. Nessa época, o Sal e Brasa tinha em torno de 7 operações, 7 churrascarias, e já queria ter um braço de lojas menores em shopping, porque gostaram muito do modelo Baby Beef lá. E aí eu entrei para o grupo para poder desenvolver isso. E aí fui aprender todo o linguajar de shopping, de food service, entender de toda a engrenagem do food service. E aí gostei muito, gosto de alimentação bastante, a vida que eu respiro há 33 anos, praticamente o mesmo tempo de vida do grupo Sal e Brasa. E aí a gente foi desbravando também esse segmento já dentro de shopping centers. O grupo, o braço de crescimento das churrascarias foi acontecendo em paralelo, né? Hoje já são 13 churrascarias, tendo 2 no Texas. Inauguramos uma recentemente agora, a segunda no Texas, em Houston. Já tínhamos inaugurado ano passado em San Antonio. E fazendo esse braço aí de crescimento no exterior, que é importante. Os sócios enxergam que isso é um momento importante de fazer. E somos líderes de mercado no Nordeste,
né? Então isso é bacana, isso nos dá musculatura para continuar crescendo sempre de forma muito pé no chão. Esse é o nosso jeito de trabalhar. Muito comprometimento, muito trabalho, muita fé em Deus, né? Confiando também na sorte, claro, de alguns momentos, mas fazendo um crescimento muito permeável, muito maduro. Então, assim, de forma resumida é isso. Estou no grupo aí desde 2010, aí fui consultor, depois virei diretor, depois virei sócio, e aí a gente conseguiu dar esse salto aí de crescimento. Estamos com 45 operações e com chance ainda desse ano, e a meta é bater 50 operações até dezembro. Que bacana. Que trajetória, hein? Perfeito. Mas durante a sua trajetória, vocês tiveram vários desafios que tiveram que enfrentar, né? A gente, quando fala de Brasil, a gente sabe que aqui é uma economia muito instável, passa por muitas mudanças, né? E o que você pode trazer para a gente desses desafios que foram superados ao longo desse período? Eu diria o seguinte: primeiro, a visão dos sócios de terem ido para o Nordeste fazer esse crescimento de churrascarias. Foi muito legal, por quê? Porque o negócio de churrascarias rodízio, e lá no Sul se chama espeto corrido, não tinha muita tradição no Nordeste. Tá? Na Bahia tinha pouquíssima tradição, e eles levaram isso e conseguiram tracionar muito bem o negócio. E dali foram para outras regiões, outras cidades. E no Nordeste a gente só não tem churrascarias em uma cidade, em uma capital, que é Teresina. Muito por conta do calor. Mas existe hoje a possibilidade de a gente fazer um negócio lá. Já fomos chamados, convidados a ter negócios lá, e a gente já está estudando a possibilidade para não ficar fora do Nordeste em nenhuma capital. No negócio de fast food, a gente está em todas as capitais, inclusive em Teresina, com negócio de franquias. Mas evidentemente que num país como o nosso, e a doutora Lília, que é do setor tributário, sabe, você viver com essa loucura que é o sistema tributário do Brasil, você empreender, você empregar tanta gente. Para vocês terem um número, a gente emprega hoje mais de 2.200 pessoas no nosso negócio. Impactamos aí claramente mais de 4.800 pessoas, considerando as famílias e mais todos os impactos indiretos. Então, nós fazemos parte de uma cadeia produtiva super importante do Brasil e do setor de alimentação. Então, desafios como esse, né, mão de obra muito difícil no Brasil inteiro, para você botar para dentro do seu negócio, treinar, capacitar e continuar crescendo, né? Investimento, payback, né? Todas as sazonalidades econômicas que o país já passou. Mas o grupo é muito resiliente e muito pé no chão. Então, nós enxergamos crescimento como uma coisa sempre muito madura, onde cada negócio que a gente faz, a gente pensa em longevidade. Nunca em negócio que dure pouco. Evidentemente que no meio do caminho houveram alguns percalços e fazem parte do aprendizado de qualquer grupo empresarial. E a gente vai caminhando. E no negócio também de food service a gente passou por alguns momentos de dificuldade. Mas eu diria que eu acho que o momento que mais chama atenção de amadurecimento, digamos assim, de vitória ao final, foi a pandemia. Sim. Porque a gente viu nesse momento da pandemia muitas marcas, inclusive mais antigas, que não tiveram nem musculatura e nem capacidade de vencer aquilo com um pouco mais de parcimônia. Teve gente que ficou muito agoniada, apressada em resolver as coisas, achando que aquilo era o fim do mundo, que não ia conseguir superar. Então teve muita gente no mercado que se precipitou em algumas atitudes e que não estava também pronto. Ninguém estava pronto para passar por aquilo, mas também não tinha feito nenhum dever de casa, um dia prevendo que podia ter um percalço daquela magnitude. E nós conseguimos, sim, superar isso muito bem. Nos mantivemos com todas as nossas operações. Que bacana. E com perspectiva, inclusive, de crescimento ali na entre-safra de uma fase ou outra da pandemia. O negócio de franquias também resistiu muito bem. A gente tomou atitudes muito maduras com nossa rede. Então, nossa rede, que já era muito próxima, eu exerço o papel de CEO da rede, digamos assim, com muita maturidade, muito próximo de todos os franqueados. E isso foi muito bom. Então, a gente saiu da pandemia muito mais fortes. E tivemos vários ensinamentos, como entrar para o mercado de delivery de forma mais contundente. As próprias churrascarias acabaram tendo que também entrar para o mercado de delivery. Imaginem vocês que o negócio de churrascaria rodízio ter que entregar produto porcionado em casa com delivery. Como é que você mexe no mindset do consumidor sobre isso? Então, foram desafios
grandes, a pandemia foi o maior de todos, mas a gente não tem dúvida que, se tratando de Brasil, outros virão e nós teremos que ser resilientes e continuarmos aí progredindo com o pé no chão e olhando sempre para o futuro. Concordo plenamente com você. Você falou 2 pontos, Fernando, que eu gostaria até de que você se aprofundasse um pouco mais, que na verdade, é uma questão que todos os empresários que a gente conversa hoje batem nessa tecla, a mão de obra. Porque a mão de obra no país, ela está ficando cada vez mais escassa. Hoje você tem vagas de trabalho para ser preenchidas e você não tem as pessoas que se interessam por aquilo. Por que você acha que a gente está num fenômeno tão grande de pessoas desprezando as vagas de trabalho? Tanto que nós temos aí 1/4 da população produzindo hoje, 50 milhões. O restante não produz, não trabalha. Alguns são menores, alguns são aposentados. Tem o pessoal que também é atrelado ao Bolsa Família, que são mais de 50 milhões de pessoas. Você acha que tudo isso impacta nessa questão da mão de obra? E como que a gente pode qualificar essas pessoas para mudar, que nem você falou, esse mindset? Esse é um problema Brasil, né? Você tem aí o assistencialismo, né, que acho que dificulta e atrapalha demais. Acho que ter o assistencialismo é importante em algum momento da vida de um funcionário, de uma pessoa que vive do setor de empregos, mas não eternamente. Então, isso cria uma acomodação muito grande e um desinteresse em entrar para o mercado de trabalho, porque uma coisa é você receber sem trabalhar, outra coisa é você ter que produzir para receber, né? Então, isso é complicado. Você tem uma geração aí nova também, que se acostumou com o home, com a pandemia, com a inteligência artificial e se acomodou um pouco mais em ter o trabalho propriamente dito, de 8 horas, né, de às vezes segunda a sábado, segunda a domingo no ramo de restaurante. Então eu acho que as empresas têm que olhar muito para dentro dos seus times, capacitar e criar universidades corporativas dentro do seu próprio negócio. Formar gente ali e trazendo gente para ser treinada por essas pessoas, treinadas pela própria companhia. Eu acho que isso é um exercício que as empresas do porte da nossa, já estamos praticando isso, tá? Ainda de forma, digamos assim, embrionária, mas estamos já praticando isso, formando gente dentro do próprio negócio, escalando isso e transferindo pessoas para outros negócios que nós vamos abrindo. Mas é um problema nacional. Eu, como membro do Comitê de Food Service da ABF, diretor Norte-Nordeste, e aí estou no meio do negócio de franquias, né, falando com várias marcas de vários segmentos, não só alimentação, saúde, beleza e bem-estar, construção, serviços e outros negócios. Todo mundo reclama desse setor. É geral. Todo mundo reclama sobre a parte de emprego, qualidade de mão de obra. Então, é um desafio que o país vai viver e que o empresariado, né, o mundo empresarial, que fomenta tanto a economia do Brasil, tem que tentar superar esse desafio. Não tem jeito. Está na nossa mão também a responsabilidade de mudar isso. E cada um tem que fazer a sua parte. Antigamente, as pessoas queriam, né, na nossa geração, procurar o emprego, ter uma renda, mostrar produtividade. E a gente já conversou com diversos empresários aqui. E é a mesma reclamação. Não tem mão de obra. E quem entra não quer ficar, não quer ser subordinado, não quer seguir as regras impostas para poder crescer, investir ali no próprio trabalho. Então, eu entendo que quando você encontra profissionais que estão aptos ou que desejam crescer na empresa, o investimento, o treinamento, vale toda a pena. Tudo. E a gente tem que pensar nisso. Não adianta, por exemplo, um dono de restaurante ou uma pessoa que quer investir em restaurante ficar pensando... Porque muitas vezes a pessoa quer realizar um sonho dele, né? Eu gosto tanto de restaurante, um amigo meu tem uma marca assim, eu vou montar um negócio, eu quero fazer uma coisa linda de decoração, vou trazer coisas da Itália, vou decorar e vou botar o melhor de tecnologia e não pensar nas pessoas. Ninguém faz nada sem pessoas. Sim. E no varejo, então, não existe essa possibilidade. Então, o negócio do varejo é movimentado por pessoas. Eu estou aqui hoje porque eu tenho pessoas no meu escritório cuidando de outras pessoas. Senão eu não poderia estar aqui. E você tem que capacitar as pessoas. Então, qualquer pessoa que entra para o mundo do varejo, do empreendedorismo como um todo, tem que saber que lá na ponta ele vai precisar de pessoas para tocar esse negócio. E ele tem que cada vez mais se preocupar em capacitar essas pessoas. Para a entrega final do seu cliente ser cada dia melhor. O mundo está muito competitivo. E eu acho que qualquer empresa, qualquer segmento que tiver um nível de pessoas mais capacitado e mais próximo do que você quer como objetivo de negócio, você terá um melhor desempenho
perante a concorrência. Até porque o contato final com o consumidor vai ser aquele seu funcionário que vai estar ali atendendo no dia a dia. Isso que vai fazer também com que as pessoas voltem a usufruir do seu serviço. Exatamente. No nosso negócio mesmo, doutora Lília, é exatamente isso. Você tem inteligência artificial hoje acontecendo de forma irreversível, né? Todo mundo tendo que se acostumar com esse momento e conviver com isso daqui ad eterno. Você tem outras tecnologias, mas no nosso negócio, que você vende sabor, vende degustação, vende prazer, alegria, né? Um momento de descontração, entretenimento, até de negócio, você tem um contato final com a pessoa, com um funcionário. Então, você não pode ter um negócio como o nosso de uma pessoa chegar na frente do caixa e o caixa tá de cara enfesada, não saber vender o produto, não saber o que ele está falando. Não pode. Você tem que capacitar o funcionário para ele saber que ele vai estar ali no momento de alegria, de consumo, de felicidade do consumidor, e ele tem que passar isso para criar não só a fidelidade daquele cliente, mas criar empatia, né? Hoje você tem um mundo muito virtual, as pessoas convivendo muito com rede social, num mundo que não é o real, né? Na rede social cabe tudo e muito só alegria, e não é muito bem isso que você vive. E quando você vai para a vida real, você tem que trocar ali com aquele consumidor final um momento de empatia, de felicidade, de troca alegre. E isso você só faz se você capacitar seu time. A experiência do cliente, né? Exatamente. Essa que manda. Você falou também da pandemia. A pandemia, ela realmente pegou todo mundo de surpresa, algo que nós jamais presenciamos isso. Não sei se vamos presenciar do jeito que foi. Eu acho que mesmo que nós tivéssemos outra hoje, nós estaríamos mais preparados. Mas ocorreu na época da pandemia um fenômeno muito estranho. Muitas pessoas acabaram perdendo os seus empregos e partiram para empreender em franquias. Muitas não faziam a ideia do que era um sistema de franquias e acabaram perdendo tudo. Nesse sentido, quais são as principais vantagens e os desafios para quem quer trabalhar com modelo de franquia? Porque no passado, hoje, se você fala para uma pessoa que perdeu tudo, mas porque não estava preparada, né? Você fala em franquia para essas pessoas, eu nunca nem ouvi mais falar de franquia. Quais são essas vantagens e os desafios hoje a gente trabalhar com modelo de franquia? Ótima pergunta, Luiz. Franquia é um negócio, um segmento que traz segurança. Porque vamos olhar de forma clara. Vamos supor que Dr. Luiz e doutora Lilian tenham vontade de abrir um restaurante e queiram montar Luiz Grill, tá? Luiz Grill, por todo querer bem ao negócio de restaurante, ao segmento alimentício, por tudo que você já viveu, ou cozinha em casa, ou os amigos falaram, vai ser sempre um desafio muito complicado. Você partir do zero com uma marca própria para entrar no mercado tão competitivo. E o que é o segmento de franquias? Na sua grande maioria das marcas que estão ali no segmento de franquias, eu posso dizer a vocês o seguinte: hoje nós temos 3.300 franqueadoras no Brasil. 3.300, com quase 200 mil operações em todo o território nacional. E vou dar outro número. O segmento de franquias em 2024 faturou 273 bilhões de reais. Bilhões. Representa um pouco mais de 2% do PIB brasileiro. E emprega quase 1.800.000 pessoas diretamente. Então, são números que às vezes as pessoas não entendem, não sabem que é o tamanho desse negócio. É muito significativo mesmo. Muito significativo. Então, no segmento de franquias, quando alguém procura uma marca, vai na ABF. Por exemplo, a ABF não abrange todas as 3.300 marcas franqueadoras. São quase 80% desse mercado de franquias estão alocados na ABF como associados. São as principais marcas e aí você tem o faturamento do franchise brasileiro, a grande parte representativa de faturamento está com as marcas associadas às ABF, que são as principais marcas do mercado de franchise brasileiro em qualquer segmento. Então, quando a pessoa vai no site da ABF e procura uma marca, seja de alimentação, seja de vestuário, seja de saúde, beleza e bem-estar, investiga isso bem, conversa geralmente com o CEO da empresa ou com representante da franqueadora, conversa com franqueados, experimenta o produto, vai no shopping, vai na rua, vai naquelas lojas, eles vão amadurecendo sobre o negócio. E sabem que entrar no negócio de franquia vai trazer mais segurança. Por quê? Porque o negócio tem padrões e processos definidos. Já vivenciou momentos de dores e alegrias no passado para poder chegar nesse grau de maturidade e de escalabilidade,
de estar presente em tantas capitais. Então, evidentemente que aquele candidato a ser empresário vai se sentir num ambiente muito mais seguro para prosperar. Ele só não pode achar que não vai precisar trabalhar. Isso ele não já pode vem achar. tudo pronto e não precisa de já mais vem tudo nada, pronto. né? Negócio de franquias, um amigo meu tá rico com esse negócio, ganhou, tá com 10 lojas, mas vive viajando para os Estados Unidos. Pode ter certeza que esse franqueado que está assim, ele trabalhou muito ou ainda trabalha, e aí ele montou um grupo de pessoas onde ele investiu, ou de sócios, ou de gerentes, para poder ele desfrutar dessas benesses que o negócio de franquia dá. Dá muito trabalho, dá, como qualquer outro negócio, mas é um segmento do varejo brasileiro muito representativo e muito importante, onde a chave principal e a palavra que eu mais falo é compromisso. Perfeito. O empresário a pessoa que quer se tornar empresário e entrar no negócio de franquias tem que saber que vai ter muito compromisso. Por quê? Porque, por exemplo, uma marca como a nossa tem 32 anos de vida. A pessoa tem que ter muito respeito, muito cuidado com essa marca. Exatamente. Então, ele vai ser impactado por mim, pelo meu time no treinamento sobre isso. Para que ele saiba que ele, para entrar nesse jogo, ele vai ter que jogar o jogo bem jogado do nosso lado. A gente não vai trabalhar por ele, mas a gente vai trabalhar para ele. Perfeito. Isso é o que o negócio de franquias promove. E é por isso que tem essa força e essa pujança toda no mercado brasileiro. Agora, em junho, nós estaremos aqui em São Paulo, né? Mais uma feira, a BF Expo. É a maior feira de franquias do mundo. Então, assim, é um momento fantástico para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, as né? marcas, passear, conversar nos estandes, entender um pouco mais, porque às vezes você está com muitas dúvidas e às vezes você quer ingressar naquilo e quando você conversa com a marca, ou de alimentação, ou seja de qual é o outro segmento, ou às vezes você acha que vai precisar trabalhar muito e tá vendo que aquilo não é o que você exatamente queria, ou que não, você se identifica. Mas aí você se identifica com o negócio, mas não tem o dinheiro para poder fazer o negócio. Aí você vai procurar outra marca, que você também tem alguma identidade, mas que o dinheiro já cabe. E aí você tem ali um leque enorme de opções para poder conversar e discutir sobre o negócio de franquias. Então, são desafios grandes, não tenho nenhuma dúvida, mas o setor de franquias é um segmento que chama muita atenção no mercado por isso, pela palavra segurança e a probabilidade maior de sucesso. É, muito mais tranquilo. É, porque ele carrega a história, né? Exato. E todo o trabalho que já foi feito. Muito bacana mesmo. Ô, Fernando, agora olha que interessante, né? Eu vou entrar num assunto agora que você vai gostar também. A gente está falando de um setor, de um segmento que gerou mais de 200 bilhões de receita, que emprega mais de 1 milhão de pessoas, mas que a reforma tributária vem aí para pisar em cima desse setor, porque esse setor ele vai ser severamente prejudicado com a reforma tributária, alto custo tributário em cima disso. Como que você enxerga em um setor tão importante para a economia, que tem uma parcela representativa no nosso PIB, como que você enxerga essa questão da reforma tributária hoje? E aqui a doutora Linda vai poder falar para a gente também um pouquinho desse impacto, porque é geral, né, doutora? Sim, o impacto é geral. Mas como que você vê isso hoje? O que você acha que poderia ser feito para amenizar um pouco esse impacto? Luiz, vamos lá. A gente falou mais cedo aqui em desafio, né? Mais um. Mais um desafio. Mais um super desafio esse, tá? Esse vai ser um super desafio também para o segmento. Veja bem, nós, empresários, e nós também da ABF, entendemos que a reforma tributária veio para melhorar o sistema. Nós não somos contra a reforma tributária de jeito nenhum, muito pelo contrário. A ABF tem uma frente jurídica lá em Brasília, acompanhando todos os passos do Congresso e do Planalto como um todo, para poder a gente entender a reforma. Ela vai ter uma transição aí que vai durar praticamente 10 anos. Nós vamos conviver com 2 regimes tributários a partir do ano que vem, que também não vai ser nada fácil o entendimento disso. Mas, evidentemente, que o nosso setor, que é o setor de serviços, está sendo muito impactado com o que já está na mesa. E aí cabe um desafio grande das redes franqueadoras, inclusive a nossa, que é uma rede tradicional, é aquela que cobra royalty na ponta, em cima do faturamento. Mas eu não produzo produto e nem eu distribuo o produto. Outras redes distribuem. E vai ter uma outra mecânica aí de tratar junto à nova reforma tributária. E nós, e a grande maioria das franqueadoras, que trabalham com esse regime
digamos assim, normal, o convencional, de cobrança de 5%, 5 ou 6% ou 7% de royalties, vai ter um impacto grande. Então, o que é que está hoje? Hoje eu estou aqui em São Paulo, estava aqui de manhã exatamente numa reunião com o Comitê de Food Service da ABF, discutindo sobre a reforma. Porque todos os franqueadores do Brasil hoje têm que estar muito atentos a isso, seja ele um franqueador de grande porte com indústria, com distribuição, ou seja ele menor, como é o nosso caso, que vai ter que entender muito bem como é que isso vai se dar. Tem que ter uma assessoria jurídica e uma assessoria tributária para andar paralelo a todos os acontecimentos, para poder, daqui a mais alguns meses, a gente começar a implementar e começar a jogar o jogo de fato. Então, talvez no nosso negócio, por exemplo, que é convencional, a gente tenha que mudar a forma de cobrança de royalties, porque como está hoje, esse negócio inviabiliza. Você sair de uma cobrança como a gente tem hoje de impostos para subir, vai a quase 100% de aumento do que a gente paga hoje, exatamente. a tributação. Então, assim, é um número muito impactante e que a gente já está tratando de como é que vamos fazer. Ou eu vou me tornar um distribuidor, vou ter que produzir ou comprar dos players e ter um centro distribuidor, um centro logístico para distribuir para o franqueado, ou eu vou ter que ter nomenclaturas dentro do nosso negócio que saiam do royalty, o royalty seja o menor percentual e a gente tenha nomenclaturas dentro que a gente possa usar num KNAI dentro do nosso CNPJ, que a nova reforma absorva e esteja ali dentro da lei e que a gente não impacte a nossa receita, ou impacte muito menos. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas, assim, todo mundo tem que estar de olho, porque ainda tem muita gente que está botando isso debaixo do tapete, tá? Que ainda não partiu para começar a fazer um entendimento achando que isso vai demorar muito. E vai estar na porta, tá? Tá batendo na porta. A gente fala para os empresários, a gente... Exatamente. Assim, constantemente alertando, mas infelizmente o Brasil ele tem aquela mania de sempre deixar para a última hora. E a reforma tributária não dá para deixar para a última hora. O impacto é grande. Isso. É exatamente isso que eu ia falar. O Fernando, ele tá bem preparado. Tá. Né? Porque normalmente a gente conversa com as empresas e a gente leva essas questões. Porque ela vai impactar o negócio e não vai impactar só lá em 2026, quando ela começar a ter vigência. Vai ser antes, porque você precisa estar preparado. Isso. Você precisa analisar se o seu negócio vai continuar sendo viável ou não com a reforma e quais as mudanças que devem ser feitas legalmente antes, né? E aí eu vejo que você está fazendo a lição de casa com seus franqueados. Vocês estão se preparando e estudando. A reforma, ela... Eu tô arrepiado, viu? Eu imagino. Eu faço isso, mas tô arrepiado porque não é fácil, é um grande desafio. A gente tá começando a tentar entender os impactos disso. Até porque a lei ainda, né, é muito nova. A gente tem uma lei complementar, aí tem uma outra que ainda está em discussão. Muitas coisas a gente ainda não sabe como vai ser. Isso. Mas de acordo com aquilo que a gente já tem como aprovado, a gente sabe que o serviço ele vai sofrer um impacto gigantesco. Exatamente. Então, sejam vocês ou as demais empresas do ramo de serviços, né, as prestadoras de serviços, elas vão sofrer um impacto muito grande nessa nova sistemática. Vai ter uma alíquota que vai englobar muito mais operações e, com isso, ela vai acabar pagando muito mais do que ela vem pagando hoje, né? Nós fizemos um cálculo, assim, muito por cima de um escritório de advocacia, que é o que nós trabalhamos, e o aumento é significativo. Quase 400%. Mesmo aplicando uma alíquota reduzida que o serviço vai ter, ele ainda não está equiparando. Então, quando você fala que a reforma ela veio para simplificar, para melhorar, eu acho que precisa mesmo. É um sistema muito complexo. Mas tem que ser tudo muito bem preparado, muito bem pensado. Porque senão vai impactar ali no final, né? No consumidor, nos empregos, na renda, no próprio PIB e tudo mais. Então, tem que ser algo muito bem estudado. Mas vocês estão no caminho, então, Fernando. Eu acho que talvez seja a hora de usar o jargão, fazer desse limão uma limonada mais apropriado. Porque a gente vai ter realmente que fazer. Ela está aí, ela está aprovada. Ela não veio para piorar o sistema tributário do Brasil. Ela, com certeza, veio para melhorar. E eu acho que no frigir dos ovos e da minha personalidade de ser muito positivo com as coisas, tá? Eu acho que as coisas vão melhorar. A gente vai ter que ter criatividade, né? Discernimento, a compreensão e apoio para poder tomar as atitudes certas. Então, quem se desesperar... Se a gente fizer uma analogia com a pandemia, que vai ser um momento difícil aí do nosso setor, é pé no chão, tá?
É pé no chão, maturidade, não perder o time do negócio, é começar desde já, aí começar a fazer esse dever de casa, conversar com a consultoria tributária, com advogados, especialistas na área, porque é tudo novo para todo mundo. Exatamente. Com fornecedores, para entender como é que eles vão trabalhar, fornecedores da nossa rede, fornecedores dos nossos franqueados, para que assim a gente vá depurando isso e quando chegar um pouco mais na frente, tenhamos mapeado esses próximos acontecimentos. Mas eu quero crer que lá na frente a gente vai conseguir dizer assim, não, valeu a pena. Deu trabalho, foi difícil o entendimento, um momento ou outro ali de ruído ou de sangramento ali, de ter feito uma coisa que podia ter sido mais bem estudada, mas eu acho que lá na frente vai ser bom para o sistema. Ela desburocratizou bastante, né? Eu acho que a questão da burocracia vai ser bem reduzida. E ela trouxe uma equidade maior na arrecadação tributária para cada empresa. Eu acho que ela equilibrou um pouco. Equilibrou, e aquela loucura das barreiras, da guerra fiscal, isso tem que acabar. Quer dizer, todo mundo vai pagar um único só imposto, né? Seja na Bahia, seja em Brasília, seja no Paraná. E isso vai ser de difícil entendimento ainda, mas eu acho que quando isso tiver ter sido feita toda a transição, vai estar mais compreensível. Evidentemente que essa transição também arrepia, você viver com 2 sistemas tributários ali simultaneamente, como é que a gente vai operar isso? Então, a nossa contabilidade tem que ter absorvido muito bem isso. Então, eu botei a nossa contabilidade no jogo também. Então, já contratamos um escritório, já fizemos aí uma primeira reunião, estamos colhendo todas as informações e documentos que o escritório precisa, e na próxima reunião marcada para junho, já vai vir um desenho simbólico ainda de atitudes que a gente pode tomar. E, evidentemente, paralelo a isso, junto com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, ela está pensando nisso para todos os segmentos do franchise, não é só de alimentação, para todos, como é que ela pode nos orientar, né, aos franqueadores. Ela não vai dar uma diretriz definida, porque ela não tem essa função, mas como associação e lá dentro de Brasília, com um time jurídico entendendo e participando de tudo, ela vai nos trazer, como já tem feito, nortes. Sim. Que eu acho que isso vai ser muito valioso e por isso que também é muito bom participar de uma associação e, no meu caso, com a peculiaridade de ser diretor, então eu tenho informações ali que chegam talvez mais rápidas para mim, isso pode me ajudar. E a gente aí vai compartilhando com outros empresários para que eles vão acelerando. Então, hoje, nas reuniões regionais, nas reuniões com outros franqueadores, eu sou um que tenho dito, gente, eu ainda estou só começando, mas vocês também precisam começar. Sim. Não fiquem esperando isso para dezembro, né, para sair todas as leis complementares, as votações. Não. O jogo já está jogado, já está resolvido, está na mesa. A gente vai ter que realmente trabalhar forte em cima disso para adaptar o nosso negócio à nova realidade. Até porque serão 10 anos, né? Exatamente. Então, se você ficar esperando... Mas é isso, mas aí é que tá, doutor. Esses 10 anos, esse pensamento aí é que tem que ser de celeridade. Sim, e não de morosidade. Porque a gente sabe como é. Você não pode esperar esses 10 anos. Exatamente. Porque muita gente está esperando esses 10 anos. Exatamente. Achando que só lá no final, lá em 33... mas não é ano que vem já. Ano que vem já. Exatamente. Então é um assunto muito sério. Agora, Fernando, uma coisa também que chama muita atenção, hoje a gente vê que cresceu muito no país aquele empresário que deseja franquear o seu negócio. Então, tem aqui, quero franquear. Muitas indústrias hoje pensam nisso, né? Nesse cenário, que tipo de conselho você pode dar para o empresário que quer franquear o seu negócio? Como que ele deve startar isso? Você acha que realmente é uma possibilidade, a depender do ramo de atividade dele, claro, mas se você pudesse dar eu quero franquear o meu escritório, que conselho você me daria? Vamos lá. Primeiro, o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro é muito resiliente, né? E em momentos como que a gente já passou, o brasileiro tira lá da cartola um coelho e ele cria um negócio bacana, vitorioso, de possível escalabilidade. Bom, seja em qualquer segmento, mas vamos aqui para o aspecto do seu escritório. Está aqui, você quer franquear, seu escritório vai bem, é um sucesso, e você quer franquear. Primeira coisa é contratar uma empresa que faça um estudo de franqueabilidade do seu negócio. Porque tem coisas que não são franqueáveis. A grande maioria dos negócios do varejo são, mas tem coisas que não são. E às vezes também precisa se estudar se esse negócio, mesmo sendo franqueável, se não é melhor você continuar, se isso não tiver uma capacidade de escalabilidade grande,
porque o negócio de franquias precisa escalar bem para dar resultado, principalmente para o franqueador, porque se você tiver um negócio com 5 lojas, 10 lojas, eu não vou ganhar dinheiro. E provavelmente o franqueado ganha pouco, porque a rede não tem muita consistência, então não tem muita visibilidade de público para poder o consumidor dizendo não. Consome cada vez mais lá, porque tem muita loja, se tem muita loja, o negócio é bom, eu vou. Então, fazer esse estudo, tá? Isso é muito importante. Ouvir, contratar uma empresa que tenha vivência disso, conheço algumas que fazem esse estudo de franqueabilidade, e aí começar a desenhar, né, o panorama de crescimento, em que cidades você vai, qual o tamanho do investimento desse negócio, qual é o público-alvo que você quer como franqueado do seu escritório, desse segmento, que dê continuidade a esse trabalho sério que vocês fazem. Porque na hora que entra uma pessoa que vai cuidar da sua marca, você tem que conhecer bem essa pessoa. Tá? E você, às vezes, não consegue conhecer bem essa pessoa no início do processo, principalmente no início de uma franqueadora, porque você precisa tracionar. Então, o franqueado, o candidato à franquia, é muito uma relação de curto e médio prazo que vira casamento. E aí você tem que realmente cuidar, estar próximo para entender, porque muita coisa vai acontecer depois dali. Então, às vezes você entra, conversa com o empresário, ele diz, não, eu vou estar dentro do negócio, esse negócio é meu, não vou botar filho, não vou ninguém, vou viver nesse negócio, e depois não se realiza. Isso acontece. Como tem aquele que lhe surpreende, que ele diz isso tudo, mas ele faz muito mais. Tá? E ele cresce, ele vira um case dentro da rede. Então, no segmento, se a gente falar do seu escritório, do escritório de vocês, eu diria que é isso. Primeiro, fazer um estudo de escalabilidade do negócio e de franqueabilidade. Para o novo, o criador, aquele brasileiro criativo, que cria um negócio e disse, rapaz, eu vou ganhar dinheiro. Comecei com um amigo meu, e esse cara adorou esse produto, disse, rapaz, bote esse negócio para franquear. Não é assim. Primeiro pilote o negócio. Até porque esse momento já aconteceu no Brasil. Tá? De gente que tinha uma boa ideia e botava no mercado e tinha gente que comprava. E o mercado foi amadurecendo. O consumidor também. E o empresário também foi amadurecendo. E aí veio a pandemia também que trouxe mais amadurecimento. Então, hoje um empresário, ele pode até ser, digamos assim, iludido. Eu não vou nem usar a palavra enganado. Por um negócio que ainda não escalou ou que ainda não foi testado, mas só uma boa ideia. Ele, na minha opinião, ele erra quando ele aposta nisso. Ele tem que procurar algum negócio que, principalmente o dono, o criador daquilo, já tenha experimentado e mostre os resultados. Eu tive essa ideia, fiz isso, montei aqui 2 operações, 3 ou 4, está aqui. Tá? Eu opero aqui ou com meu filho, ou com minha esposa, ou até já franqueei 2 negócios, mesmo não sendo associado à ABF ou a nenhuma outra associação, e está dando certo. Esse negócio aqui. Já tem um resultado. Né? Vamos comigo, eu tenho COF, que é a circular de oferta de franquia, eu entendo da lei de franquia, eu tenho franqueados para você conversar, eu tenho um DRE para lhe mostrar disso. Aí você sente seguro. Mesmo que esse negócio seja pequeno ainda, a franqueadora não começa grande, ela sempre começa pequena. Né? Então, a partir daí você começa a poder conversar. Porque às vezes a pessoa um empresário é pego por uma grande ideia. Pô, gostei disso aqui. Gostei, adorei o que esse cara fez. Eu vou escalar com esse negócio. Eu sou empreendedor, eu tenho grana e eu vou botar nesse negócio e a gente vai crescer. Tenha muito cuidado. Se essa marca desse negócio tem consistência, ótimo. Mas avalie se o cara operou, é aquilo que eu estou repetindo. Avalie se ele já operou, quem é ele, o que é que ele está pensando desse negócio, ele quer perpetuar, ou ele teve aquele insight, quer passar logo adiante o negócio e depois ele não vai cuidar. A gente já viu algumas coisas acontecer no mercado de franquias. E acontece em qualquer mercado. O cara tem uma ideia, ou contrata um digital influencer que bota lá na marca dele, escala o negócio, né, de forma muito rápida, mas não teve suporte para cuidar do negócio. O franqueado veio, gastou, botou a taxa de franquia e o cara só vai abrir a loja dele, a rede só vai conseguir abrir a loja dele daqui a 1 ano e meio, porque não tem estrutura para fazer o negócio tracionar de forma mais rápida. Então, é se ter muito cuidado, tá? E pesquisar para poder franquear. Eu diria que para quem quer fazer um negócio de franquias, é
É isso aí. Ele pesquisar, ver a franqueabilidade do negócio e aí sim começar a desenvolver, sabendo que vai ter trabalho. Porque franquear um negócio hoje do zero não é fácil. Mas quando você franquia fazendo o que é certo de forma íntegra, a chance desse negócio prosperar e escalar é muito grande. Tem que ter maturidade nesse negócio, né? Não é só a boa ideia que vai pra frente. Você tem que saber tudo que tá alicerçando aquilo ali. A gente começou do zero, né? A gente começou com loja própria. A gente chegou a ter 10 lojas próprias. E a gente só começou a franquear depois. Eu falei com o meu sócio e disse, poxa, a gente está com um CNPJ cuidando de 10 lojas próprias e esses negócios podem ser melhores. A gente podia conseguir empresários que tocassem esse negócio para eles, sendo observados e cuidados por nós, mas que podem dar muito resultado, porque é um CNPJ cuidando de um negócio que é de uma pessoa física. E meus sócios entenderam isso. E a gente foi para o mercado franquear. E começamos a vender essas lojas próprias para franqueados. Fomos pensando franqueados. Basta dizer o seguinte, eu tenho um franqueado na rede que fez... A gente tem 10 anos como franquia. Franquia propriamente dita, dentro da Associação Brasileira de Franchising, já como associado. Eu tenho um franqueado de 10 anos. O meu primeiro franqueado da rede continua conosco. A gente acabou de entregar um troféu a ele agora esse ano, de 10 anos de rede. E é muito legal. Esse franqueado tem 3 unidades. Eu já tenho um franqueado com 5 unidades na rede. Então, assim, isso é bacana. Eu tenho franqueados com 8 anos, franqueados com 7 anos. Então, isso dá robustez à marca. Quando uma pessoa vai procurar Sal e Brasa para ser franqueado, hoje eu quero ter uma loja de shopping ou de rua, ele procura essa história, ele procura conversar com o franqueado, procura saber quem é que está por trás da marca, né? Como é o suporte dessa marca, como é a relação no dia a dia, e isso é muito bacana. Então... Tem uma história para contar, 10 anos o mesmo franqueado, né? E mais os desafios, doutor. No dia a dia, né? Exatamente. Aí shopping, custo de shopping alto, e você para botar um negócio em shopping, quando você vai fazer a conta, às vezes não fecha. Aí você tem que pensar que seu negócio pode escalar, mas pode escalar em outros braços. A gente acabou de abrir uma loja agora dentro de um posto de gasolina. A gente não tinha loja em posto de gasolina. Acabamos de abrir uma loja dentro de um posto de gasolina, com 100 lugares sentados e a estrutura de uma loja de shopping ali, do balcão. Nossa! E começamos muito bem, uma coisa que tem sido estudada desde 2019. E essa turma que nos procurou foi lá em 2019, viu a pandemia, eles pararam um pouco o projeto, fizeram o posto acontecer, né? E nos chamaram de volta no ano passado. A marca desde 2019 que a gente quer é a Sal e Brasa. A gente acabou de inaugurar a semana passada, dia 2, a loja, e graças a Deus ela está batendo exatamente dentro do que a gente queria, porque foi tudo muito bem planejado. Eu acho que vai ser um braço de crescimento importante do nosso negócio de franquias. Não, que bacana. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, uma curiosidade mesmo, tá? A gente vê muito empresário hoje meio cabisbaixo no Brasil, tudo que está acontecendo, querendo ir para fora do país. Vamos imaginar que eu tenho um empresário que queira montar uma Sal e Brasa nos Estados Unidos. Vale a pena? Eu vou lhe dizer uma coisa, Luiz. O negócio de churrascaria, rodízio, eu falo sempre, é o negócio mais difícil no setor de alimentação que tem. É muito mais fácil você pegar um negócio Grill Express, montar, mesmo sendo advogado, e abrir do que você, sendo advogado, querer ter um negócio de churrascaria rodízio. Não é fácil. Aquele negócio não é fácil. Aquilo é um outro bicho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o empresário querer ter uma churrascaria nos Estados Unidos, uma Sal e Brasa, primeiro que a gente não daria esse direito a ele ter. Porque tinha que ter alguém nosso à frente disso. Porque nós estamos fincados nisso. Então, nós temos sócios e temos um corpo de gestão desse negócio que conhece. Então, tem que ser com gente que deixe a gente ser o controlador do negócio, porque nós entendemos daquilo. A outra coisa é que tem marcas querendo sair do Brasil, né, que querem internacionalizar. É entender primeiro o seguinte, vai fazer o que lá fora se tem tanto mercado aqui dentro para você conseguir conquistar? Vai fazer o que lá fora ainda? Tem investimento de tempo, de entendimento das leis, de entendimento daquele público-alvo, da concorrência. Não é fácil. Várias marcas saíram daqui, foram para o exterior e não tiveram sucesso. E outras tiveram, e tem. Mas precisa se fazer esse estudo com muita maturidade. Porque às vezes você está com um negócio, por exemplo, o nosso negócio de franquias, de loja. Eu já tive gente que nos procurou, não querem vir para Portugal. Pô, claro que o olho brilha. Eu sou empreendedor, eu não preciso de freio, né? Eu sou acelerado. Então, na verdade, eu não preciso de acelerador, eu preciso de freio. Mas a maturidade já me disse que a gente tem que ser muito cauteloso. É muito mais fácil eu usar o meu tempo e trabalhar aqui dentro do Brasil
em nichos que eu ainda não entrei, em cidades que eu não entrei, em regiões que eu não entrei, do que eu gastar essa energia lá para fora. Então, eu pelo menos vejo assim. O braço das churrascarias, por que a gente foi lá para fora? Porque eu posso estar dizendo isso e o ouvinte dizer, pô, Fernando, mas você acabou tá acabando de falar que é melhor você primeiro gastar energia no Brasil para pensar lá fora, e vocês estão lá fora. Diferente. Lá fora foi estratégico. Lá fora a gente tinha um empresário que tinha um negócio de churrascaria, que ele tinha fechado, e ele estava procurando algum grupo, alguns empresários no Brasil que quisessem fazer um investimento lá, e foi nos procurar. Foi à Bahia, sentou com o nosso sócio, participou até de uma convenção nossa para entender a atmosfera geral do nosso negócio. E aí entrou com o ponto que já estava pronto e já tinha sido churrascaria. Então o investimento muda todo do que você começar do zero, e fez uma joint venture ali conosco de trabalho. Então a gente entrou com a ativação da marca. O nome do lugar era Avenida Brasil. Continuou Avenida Brasil, by Saio Brasa. E ativamos a marca toda e a gestão toda nossa, né? Do modus operandi, de funcionários, da forma de servir. Pronto. A loja começou indo muito bem, né? No segundo mês já estava ali no ponto de equilíbrio, né? Já começou a distribuir, inclusive. No segundo mês, né? Agora, no quarto mês, começou a distribuir. No segundo mês, já tinha alcançado o ponto de equilíbrio. E aí veio a vontade de ter mais uma outra loja. Com esse mesmo sócio, só que essa nova loja, que a gente inaugurou há 2 semanas atrás, essa é genuinamente Saio Brasa, tá? Mas gerida por quem? Por nós. Então, nós estamos lá à frente, tem um braço do grupo que está cuidando só dessa expansão internacional, com muito cuidado, sem estar pensando em ter 5, 6 operações agora a curto prazo. Então, internacionalizar a marca é uma coisa legal? É possível, Várias marcas franqueadoras internacionalizam. Às vezes internacionalizam na América do Sul. A gente olha só para a Europa, para os Estados Unidos, e tem braço aqui, tem lá lugares aqui na América do Sul que várias marcas de vários segmentos podem ir. Então, estudar o mercado exterior para expandir é importante, vale a pena? Vale. Mas olhe primeiro para o seu negócio, olhe primeiro para o seu mercado, porque aqui pode ter muito mais campo para você crescer do que você gastar tempo, dinheiro e energia no mercado lá fora. Perfeito. Bacana, Fernando. Então, diante de tudo isso que você falou, tem alguma novidade aí? Algo que você já pode adiantar pra gente da marca? Que tá pra vir, que tá pra nascer? Quais são os planos? Eu diria que assim, eu tô muito feliz com esse momento novo de estar em posto de gasolina, porque é um desafio bacana. A gente está indo com... Imagine que a gente fez o seguinte, a gente está com 100 lugares sentados, né? No shopping, os lugares, as mesas são do shopping, é mall, a gente não tem serviço. E nessa loja a gente também não tem serviço de garçom. A gente usou o seguinte, a mesma prática que a gente usa no shopping. Só que aquele mall ali de mesas é exclusivo. É só nosso. Então, a gente está fazendo com o mesmo serviço, está dando certo. E a gente deverá fazer algumas adequações, porque a gente vai testar o público, a gente vai conversar muito com o cliente, mas ele vai ser muito genuíno, assim, ele está nascendo muito genuíno. É uma operação de shopping que ela migrou para dentro de um posto com o mesmo critério, só que com mesas e cadeiras, com o cliente ali sentando, se levantando, saindo, né? Ele já paga na hora que ele chega, depois o prato ele pega, a gente tem aquela bolachinha vibratória que vai para a mesa, se levanta, pega o prato e tá dando certo. Eu acho que a gente tem que seguir por aí. E nós teremos Sal e Brasa aqui em São Paulo também? Tem essa previsão? Olha bem, tem uma coisa curiosa que eu posso lhe falar. Já fiquei com vontade. A gente esteve aqui com o Grill Express, num momento que foi complicado, porque foi um pouquinho antes da pandemia. Entendi. 1 mês e meio a 2 antes, a gente inaugurou 2 lojas. 2 ótimas lojas, e logo depois veio a pandemia. E dificultou muito a gente conseguir retracionar o negócio que estava iniciando, marca nova no mercado como São Paulo. Nessa entre-safra, de novo, sobre um primeiro momento da pandemia e um segundo, surgiram oportunidades. Por quê? Porque o mercado todo perdeu tração. E aí os shoppings tinham oportunidades, tinha muita gente que fechou loja, que pelo desespero não queria voltar. Então, houve vacância de shopping e os shoppings vieram já com a crista um pouco mais baixa naquele momento para negociar. Então, os shoppings que a gente imaginava que dificilmente conseguissem entrar em São Paulo nos procuraram. E a gente conseguiu botar 6 lojas aqui num período, digamos assim, de 7 meses, 1 ano. Mas dentro também do processo da pandemia. E aguardando que não tivesse segunda onda, nem terceira onda, e as coisas foram acontecendo. E aí, na volta definitiva do mercado, a nossa marca não conseguiu tracionar bem, porque ela ainda não tinha criado musculatura para isso. E o mercado de São Paulo, a volta do movimento de shoppings, ela foi diferente do que muitos lugares do Brasil. O Nordeste
o movimento de shopping voltou muito forte. Muito forte. Apesar de praia, de tudo aquilo, voltou muito forte. E no Sudeste e em São Paulo houve uma mudança, porque houve uma mudança de costume aqui. Você, até pouco tempo atrás, a segunda-feira e a sexta-feira aqui passaram a ser os dias mais tranquilos na cidade para você transitar. Por quê? Porque a pandemia trouxe isso. Muita gente foi para home em casa, as empresas liberaram. Isso tudo é gente que deixou de consumir. Ali no final de semana, né? Então, o mercado de shopping em São Paulo mudou bastante. Agora já está num panorama, digamos, mais normal. Mas o que é que a gente fez? Até por questão de maturidade e aprendizado. E eu acho que isso não é contar... Tem gente que não gosta de contar derrota, né? Só quer contar a vitória. Não. Foi um aprendizado muito grande pra gente. Porque eu tive essa atitude de dizer, não, chegou a hora de a gente dar recolher o boné e fazer um novo estudo para São Paulo, se nós voltarmos. Existe a possibilidade? Existe. Tem mercado? Tem. Acho que nossa marca pode ser muito aderente a São Paulo? Pode. Mas tem que ser estudada, porque a gente tem um aprendizado, né, duro, mas que a gente entendeu que era a atitude mais certa, era não continuar insistindo, nem botando mais dinheiro, recolhe, somos muito fortes onde estamos, podemos crescer muito mais, mas é uma janela importante o mercado de São Paulo e quem sabe nós voltaremos aqui ainda. É a maturidade para conhecer o negócio e saber o momento adequado, né, de dar o segundo passo ou caminhar adiante. Perfeito. Eu costumo dizer que São Paulo, o céu é o limite. Quer dizer, se você entra aqui e acerta, você pode crescer muito. Mas também se você erra, e pode errar como aqui, como em qualquer outro lugar, tem a maturidade de recolher o boné e pensar melhor como é que você vai fazer de novo um retorno. E talvez por isso vocês tenham o sucesso que vocês têm, né? Porque saber o momento de recuar, saber o momento de avançar, eu acho que é um contraponto muito importante na vida do empresário. Luiz, eu vou te contar, quando a gente tomou essa medida, e eu disse, não, agora a gente já tinha foco no Nordeste, mas não, agora foco triplicado. Chamei meu time de foco triplicado, a gente voltou a crescer rapidamente. O ano passado, a meta, a gente parou as operações no ano retrasado. No final do ano retrasado. E o ano passado, quando a gente teve essa mudança, eu tracei uma meta de ter 6 novas operações em 2024. A gente concretizou. Das 6, a gente inaugurou 4, entre outubro e dezembro, agora do ano passado, e 2 que já estavam programadas para inaugurar esse ano, mas foram negócios fechados no ano passado, já inauguramos. E já estamos com uma nova loja para inaugurar e 4 negócios em vista. Então, o planejamento desse ano de ter mais 6 lojas, ele está de pé. E eu acho que no segundo semestre ele se concretiza. Ou seja, é aquela história, se a gente olhar o mercado de São Paulo como se fosse Estados Unidos e Europa, naquela comparativa de sair do mercado, é mais ou menos isso. Você sair da sua região de atuação para ir para uma outra, tem que ser muito bem estudado. Muito bem estudado. Sim. Então, esse talvez seja isso para qualquer área, né? Para qualquer área. Para qualquer área. Porque a gente vê muito escritório também saindo para outros estados e é totalmente regionalizado, não conhece, não sabe como atua, então acaba penando. E aí tem gente que diz assim, não, mas as marcas saem daqui, ou do sul, ou do sudeste, ou do norte, e vão para o nordeste e ganham mercado e se dão muito bem. Também não é assim, não. É assim. Tem marcas que foram e que voltaram. Voltaram. E que não conseguiram progredir. Então, não é assim. Não é fácil. Agora, desses 33 anos de atuação, toda essa sua trajetória, o que você mais se orgulha? Eu me orgulho muito de ser um cara que acordo todo dia feliz com o que eu faço. Entendeu? Eu sou feliz, eu sou um empresário feliz. Não é feliz financeiramente só, porque isso é uma consequência. Mas eu sou um cara feliz porque eu trabalho orgulhoso de dizer, poxa, eu cuido de um negócio bacana que faz acontecer. E como empresário, não tem satisfação melhor do que você realizar. É você acabar aquela jornada e dizer, pô, realizei, aconteceu. Então, quando vocês fizeram a pergunta, como a doutora Lília perguntou sobre se vem coisa nova, o negócio do posto é o Viagra do momento pra gente, tá? É o que tá incentivando, pô, quanta coisa pode sair daí, tá? Então, assim, isso é muito legal. Então, eu diria que meu orgulho maior é ser um empresário feliz todo dia. E poder passar isso para meu time. Meu time entender que eu sou um cara que estou ali no negócio, que transmito felicidade, transmito positivismo, e isso para meus sócios também. Eu não sento numa mesa com meus sócios para falar de coisa negativa, não. É pensando num futuro permeável, perene, maduro, a longo prazo. Isso ajuda muito a gente prosperar. Muito bem. Que bacana, Fernando. Então, para a gente poder finalizar, se você pudesse uma frase ou uma palavra para resumir sua trajetória, qual seria?
uma frase, talvez. Sim. Uma frase, eu vou botar 4 palavras. Bacana. Tá? Compromisso. E aí eu uso 3 para minha vida toda, como educação para meus filhos, para meus funcionários, que se chama bom senso, equilíbrio e humildade. Eu acho que essas 3 palavras, elas ajudam muito a qualquer ser humano ser melhor. Fernando, mas isso não é fácil, né? Você conseguir ter as 3 características. Mas busque-as. Pelo menos insista nisso, porque quando você, na sua vida, você usa bom senso, equilíbrio e humildade para as coisas, geralmente elas retornam para você de uma forma mais positiva. Isso eu tento praticar na minha vida. Consigo êxito em 100%? Evidentemente que não. Mas se você pelo menos tem isso como meta e como busca diária, com certeza você todo dia tem uma vitória. Muito bacana. Parabéns, né? Que trajetória linda. Fernando, muito obrigado por ter participado conosco. Foi uma honra poder bater esse papo com você. Bom. Obrigado também. Conhecemos um pouco mais sobre franquias. Eu acho que é essencial isso hoje em dia. A feira agora é no mês 6, né? Em junho. Agora de 25 a 28 de junho no Expo Center Norte. Aí, pessoal, você que tem interesse em conhecer um pouco mais de franquia, frequentem a feira. Vão lá dar um abraço no Fernando. Você vai estar lá? Vou estar lá. O Fernando vai estar lá. Ele vai dar um abraço em vocês. Pergunta para ele como que funciona. Tirem as suas dúvidas, porque é um excelente negócio. Fernando, muito obrigado. Obrigado, gente. Agradeço. É um prazer. O prazer foi todo nosso, porque a gente aprendeu muito sobre esse segmento e como vocês estão enxergando, né? Bacana. Parabéns, viu, pela trajetória. Obrigado. E a casa está aberta. Quando você quiser falar sobre qualquer assunto, fala, vamos falar sobre esse assunto que é legal, estourou isso aqui, vamos conversar. As portas do podcast Lazy Negócios. Se convidar, a gente coloca na agenda e vem. Legal, bacana. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.